Hoje a gente vai falar da obsolescência planejada, mas também tem, programada, mas também tem outros termos. Nos livros de ciências, eles usam todos os termos para as crianças não ficarem perdidas. Por quê? Porque não é uma palavra que você usa no dia a dia. Se você não é criado por um idoso ou uma pessoa mais velha, criado por gente jovem, raramente a pessoa vai ficar falando a palavra obsoleto, tá? Então, ou seja, já é uma matéria do livro da escola. Aí, antes da gente começar, o que é ficar obsoleto? Vocês sabem? O que é obsoleto? Antigo. Oi? Antigo, ultrapassado. Isso aí. Eu acho que é um termo bem semelhante ao que é descartável, ao que você vai jogar fora. Só que a gente vai entrar numa questão muito mais específica, que é o caso daquilo que é planejado mesmo, para ficar assim. Ah, tal coisa vai estragar. Ok, mas tem coisa que não vai estragar. Só que vai sofrer uma atualização e essa atualização não combina com o que controla o funcionamento dela. E aí o que você é obrigado a fazer? Comprar um. Isso acontece principalmente com o quê? Telefone. Aparelhos eletrônicos. Exatamente. Ontem a gente estava falando sobre isso, não sei se foi de manhã ou à tarde. Às vezes as baterias desses aparelhos não acompanham essa tecnologia. Mas aí a aula vem como? Antes de a gente entrar nesses conceitos todos, vem para confrontar vocês. Aí vem a perguntinha. Se a lâmpada de Thomas Edison durou mais de 100 anos, por que as de hoje queimam tão rápido? É só para implicar, tá, gente? É a vida. Vamos lá. A obsolescência programada também é conhecida como obsolescência planejada, foi o que eu estava falando antes. Aí tem uma estratégia dos fabricantes para que os produtos estraguem mesmo. Pronto, você comprou logo ali, você vai usar 1 ano, 2, ele vai estragar. Eu acho que, na verdade, assim, não quer dizer que estragou, você comprou um novo, que ele vai se deteriorar mais rápido ou que ele tem um tempo lá no meio ambiente. Vamos supor assim, vou dar o exemplo do mop. Sabe o mop? Os meninos sabem o que é isso? É aquele esfregão que o pessoal molha e passa molhado, aí depois tira a água, passa e ele seca o lugar. É bem mais fácil de lavar. Por exemplo, os apartamentos que são pequenos, eles não foram feitos para jogar um monte de água, mas desse jeito dá para limpar. Todos eles estragam muito rápido, mas não quer dizer que o material que ele foi feito vai se degradar mais fácil no meio ambiente, só porque ele estraga mais rápido. Mas ainda assim tem vários tipos de plástico para fabricar aquilo. Já que vai durar pouco, que fabrique um que, com o passar do tempo, acabe. Assim como a sacola que é biodegradável, né? Oxibiodegradável, se for possível, mas eu não sei se a gente já está nesse nível, se assim for. Em outras palavras, o que a gente pode dizer sobre a obsolescência? Em outras palavras, para que tenha um tempo de vida útil. Para quê? Para você comprar outro novo. Isso movimenta a economia. Toda a nossa cultura, de acordo com o lugar que a gente mora, movimenta a economia. Quantos aparelhos da sua casa ainda funcionam, mas estão guardados por serem ultrapassados? Vocês já pensaram nisso? Funcionar é uma palavra muito forte. Ah, tá. Você acha que... Tipo, parou, mas tu deixa lá. Telefone antigo. Conforme vai atualizando, hoje em dia eu já não consigo baixar nada nele. Então ele funciona, mas é infuncional, sabe? Por exemplo, Não funciona com smartphone, mas funciona como telefone. Ele liga. Alguma coisa. Então, celular, mas o quê? Usar, né? por Mas exemplo, muito DVD. Lá em limitado. casa tem DVD, tipo, obviamente a gente não usa, né? Mas o DVD funciona direitinho. Tipo, ele funciona direitinho, só que, tipo, se não vai usar, ele não tá nem jogado na televisão, ele tá guardado em qualquer canto lá. Mas o quê? Telefone. O telefone de casa. Alguém tem telefone em casa? De ligar? Ah, não. Tem sem funcionar. Ele funciona, mas a gente já arrancou o cabo. Basicamente isso. Se botar Não, eu digo no todo. Funcionar, ligar. Mais o que além do DVD e o... Videogame. Eu tenho uns... Funciona? Não funciona. Mas funciona? O quê? O videogame funciona? Funciona. Se tiver um PlayStation 2, funciona. Sabe que aqui
Por exemplo, tá no 5 já. Aí, tipo, se você comprar o 5, tu não vai usar o 2. Porque o 2 é de CD, é todo antigo, o gráfico dele é antigo também. Eu não jogo videogame, mas meus amigos jogam, eu fico tentando entender porque eles me obrigam a jogar quando eu saio com eles. O PlayStation 2 lançou, eu era pequenininha. Quando o PlayStation 2 lançou, tinha gente aqui que nem era nascido esse lugar. É de 2005 o PlayStation 2? Bobear, hein? Sei lá. É tipo assim, 2005. Tem bastante tempo. Mais o quê? 2003. Mais o quê? Não, porque na minha casa não tem nada disso. Também os consoles novos muitas vezes pegam os CDs dos antigos, então acaba que tira a opção de você usar o antigo. Você consegue rodar o mesmo CDzinho antigo no novo, 2005. Eu nem então tenho acaba que... nenhum. Eu não gosto. Uma coisa que tá guardada, eu quase não uso, é rádio. O rádio eu também não uso. Eu uso a Alexia. E o meu rádio eu deixo no quarto, só quando eu quero, tipo, cantar no karaokê. Aí é só isso na minha casa. O restante... Hã? Tem um montão de VHSzinho antigo na minha casa, aqueles de quadradinho. Hoje em dia É bastante coisa, né? Vamos lá. Obsolescência programada é fábrica de lixo. É só uma frase, tá, gente? Lixo também é saneamento. Seu celular estragou ou foi feito para estragar? Vocês já sabem essa resposta, não sabem? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Hã? feito para estragar. Foi feito para estragar. Ele não estragou, até porque se ele estragar, você vai ligar para o fabricante, provavelmente eles vão te mandar outro. Se ele estragou mesmo, se ele superaqueceu, se ele derreteu, eu comprei um carregador portátil, botei para o carregador portátil ser carregado, no primeiro dia ele derreteu. Ele veio na loja que vendia a marca, pois o fabricante entrou em contato comigo para perguntar em que local eu botei para carregar. Eu falei que eu botei em cima de uma mesa de vidro. Mentira. Eu botei em cima do sofá de couro. Foi por isso que ele derreteu. Mas, ou seja, o fabricante sabia que tinha alguma coisa errada. Ele aqueceu carregando, só que ele não estragou o sofá, não. Foi uma sorte, podia ter botado fogo na casa. Bom que não estragou o sofá. Pois é. Mas vocês entenderam? Ela levou no sofá na loja. Explodiu. Outro dia também, um aparelhinho. Tava quente. Ele caiu, eu não prestei atenção. Quando eu abri a porta do carro, tipo assim, eu abri e puxei. Eu estourei ele Tipo assim, ele ficou todo preto na porta do carro. Liguei pro fabricante, recebi um novo. Mentira. Contei outra mentira. Desculpa aí. Ou seja, ele foi, sim, fabricado. Ué, gente, precisa a verdade. Ele foi feito para estragar, para parar de funcionar e você comprar um novo. Mas, na verdade mesmo, se parar de funcionar, você liga para ele, igual se eu compro um sapato, ele descola, nos primeiros dias você leva na loja e ele te dá um novo. Entendeu? Até se você ganhou de aniversário, mas a pessoa comprou a promoção na coleção antiga, a loja não vai trocar. Mas se você ligar para o fabricante, ele vai provavelmente te dar um outro modelo, ou te dar aquele modelo se ainda tiver na coleção. As marcas são responsáveis enquanto a isso. Eu não conheço nenhuma que não faça isso. A estratégia de reduzir deliberadamente a vida útil dos produtos para poder incentivar uma novas compras. Essa é a definição da obsolescência. Calcular essa coisa do fim. Aí não teve como não botar foto e não citar a marca, né? É impossível, né? Os tipos de obsolescência programada. Funcional e estética. A estética eu acho que afeta mais as mulheres que os homens. Eu acho. A gente adora uma coisinha fofinha. A funcional, todo mundo. Mas a estética, filho. Os saltos dos sapatos. A obsolescência funcional é o produto projetado para poder funcionar depois de um determinado tempo de uso. Porém, quem está citado aqui, ó. Oi? Parecia que eu estava pressentindo, eu não li essa parte das impressoras. Especificamente elas. Depois de um número específico de impressões, ela para. Mas não é o caso que eu falei, não, tá? Elas não ligam mais e eu só usei 2 vezes essa nova. E a outra são as lâmpadas, além dos celulares. Isso aí é para forçar o consumidor a comprar um novo equipamento, mesmo que ele funcione, tá? E a estética
eles mudam o design. É o caso disso aqui, ó. Na escola que eu trabalho, todas as televisões que são caixotão funcionam. Mas o que os professores fazem? Puxam essa daqui, ó. Aí leva de uma sala para outra. Ninguém quer ligar o caixotão. E tem uma estrutura de... Como é o nome? De ferro, que ela fica, tipo, presa ali dentro, né? Pra ninguém ficar mexendo, até porque... Só que fica no alto. E aí ela fica lá, e é só você botar os cabos e ela vai ligar e vai funcionar direitinho. Vai transmitir lá a imagem. Mas muito mais fácil. A gente pega o carrinho e leva para um lado e para o outro. Por quê? Porque ninguém quer ver na televisão. Vocês já chegaram na casa de alguém que ainda é aquela televisão 29 grandona? O seu olhar julgador fala mais alto? Não fala para fora, mas o seu olhar julgador não fala aqui dentro? Fala a verdade! Fala a verdade. Sim, a gente julga. Professora, a senhora não... Ai, ainda tem? Na casa da minha avó também tem. É de boas, mas a gente sempre olha para aquilo como se estivesse errada. Mas não está errado, gente. Se funciona, tem que usar. Se ainda funciona, né? Aí os exemplos. O lançamento anual dos smartphones. Se você pegar 10 mil reais todo ano para comprar um telefone novo, tu faz uma viagem, tu vive uma experiência. Às vezes nem precisa sair do país, um lugar incrível que você vai conhecer com a sua família. E você quer o quê? O telefone mais novo. Para quê? Não sei, não quero entrar nessa questão, mas às vezes é só para mostrar que a gente tem, porque a gente ganha poder com isso. Aí tem a estética ou perceptiva continua. Aí só que entra no caso. Aqui especificou o caso da televisão, porque olha a imagem do lado. Não é isso? E outras coisas que eles costumam atualizar. A coisa da câmera que eu estava falando. E aí agora sim, a questão que vocês falaram do videogame, né? Essa frase eu gosto, que é a narrativa de pertencimento associada ao consumo. Parece que você ganha superpoderes, porque você tem tal coisa. E aí, você foi vítima disso? Respondam perguntas, respondam. Respondam as perguntas. Você acha que já foi vítima da obsolescência? Qual foi o produto? Fone de ouvido. Fone de ouvido? Todos param, isso me dá uma raiva. Mais o que além do fone de ouvido, que tu acha que você é muito vítima? Eu tenho. Na minha bolsa eu tô com uma caixinha preta assim, porque agora eu só uso um fone só. Eu só posso usar, eu acho que é melhor o sem fio, né? Eu só uso um fone, no outro não tem como. Aí um tá super carregado, eu uso o outro. Aí eu tenho um branco, aquele que fica assim. Tem um pretinho, aquele que encaixa aqui. Além do fone, mais o quê? Mais o quê? O que? O cabo do carregador? Ih, caraca, então eu sou muito vítima. Eu tô no fone. O meu cabo do carregador vai daqui até depois da porta agora. Pronto, acabei com todos os meus problemas. E o meu é porque estraga mesmo, estraga rapidinho. Estraga? É, não. Ó, o meu telefone tá funcionando, o cabo dele parou de funcionar tem uns 3 meses. Aí eu comprei um cabo super grandão. Além do cabo, mais o quê? Eu queria roupa, porque Roupa? eu não preciso, mas eu acho bonito e eu quero ter. Aí Mas- acaba que o guarda-roupa fica cheio. Não, eu sempre preciso de roupa. Não é. Tô pensando se a roupa também entra nisso. Sapato pra mim entra muito nisso. Sim, Você não pode repetir a roupa. Eu acho que sapato entra. Lembra da parte que eu pedi pra cortar? Oi? Até pra ela. O sapato, professora. Professor, sapato entra muito nisso. Professora, licença pra mim. Nossa, eu também. Sapato é pior que roupa. Tênis, você... Não, Ai, não não sei tem porque teu pé já tá, tem gente que quer logo a rua. E 2 meses ele estraga. A sola solta. Não, antigamente, o que adorava ser Tênis. Eu me lembro quando... dura 2. E é caro. Tipo assim, todo mundo sempre correu com o tênis que tinha. Aí do nada inventou que o tênis que tem essa coisa da mola ou do impacto é melhor pro corpo. É melhor para não te dar isso, aquilo, outro. E isso nem existia.
Se comentário nem existia, só para quem é esportista, mas para os meros mortais como eu, por exemplo, não existia isso, não tinha. Aí vamos lá. Alguém sabe, lembra da nossa aula que eu pedi para cortar, para falar o português claro? Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai falar o que tem que ser falado, mas com um termo mais adequado, né? E aí se chama greenwashing. Você confiaria em um produto apenas porque está escrito eco na embalagem? Muita gente confia. Eu confio. A gente tem que confiar nas pessoas, senão a gente não tem nem como viver. Eu confio muito. E aí você acha que é eco mesmo? Não. Eu não confio na questão do fit. Depois que eu fui aprender um pouco sobre os alimentos, como por exemplo o biscoito Nesfit é um biscoito normal, ele não é fit. É de fato sem açúcar quando está escrito sem açúcar, menos gordura, ou sem lactose, ou sem glúten. Mas só porque tem a palavra fit ou não. Mas só porque tem a palavra eco, poxa, eu confio muito. Talvez eu seja boba? Sim, mas a gente tem que confiar. Só que aí entra naquela questão que a gente já conversou no português, claro, mas a gente vai conversar no termo adequado. Se chama mentira verde, tá? E aí, acabar com isso é defender o consumidor e o planeta. Aí vamos lá. Greenwashing. Na prática, né? As empresas que divulgam informações enganosas ou exageradas sobre a sustentabilidade de seus produtos ou serviços, dando a impressão de que são mais ecológicos do que realmente são. São vários casos dos famosos greenwash que ocorreram em grandes empresas de petróleo. A gente sabe que, né? Não vou voltar. Não posso repetir, senão a gente corta muito. Para explicar. Empresas que a gente chama de fast fashion e de marcas de alimento e bebida. Eu acho que mais do que isso é a marca de coisas, de produtos de cabelo e de bem-estar e saúde. Também tem muito isso. Ah, tal coisa é mais natural, mas o conservante que está lá, né? Talvez seja desregulador endócrino. E aí faz o produto mais pro verde, transparente. Tem empresas que não são assim, mas tem as que são. Por quê? Porque tem que vender, gente. Né? Tudo é economia. É um discurso diferente da prática, onde algumas empresas passaram a utilizar uma comunicação, aí eles colocam o selo de certificados de ecológico e sustentável. Gente, eu não sei nos outros países e eu não sei para esses produtos que se dizem sustentáveis, mas para o alimento eu sei, porque uma pessoa que é especialista nisso me explicou. Você pode dizer que você é fit, usar o termo fit e ainda assim colocar o açúcar. Isso é permitido no nosso país. É permitido. Não é ilegal, não está errado. Você pode fabricar um produto, usar um termo que é relacionado a uma coisa boa. Isso pode acontecer, pode. Ah, mas está errado, mas pode. Pode. O que a pessoa que está comprando tem que fazer é ir lá e ler. Ler os ingredientes de um shampoo que está se dizendo, ou de uma coisa que você vai comer, ou de qualquer outro produto, né? Tem uma barrinha, né, de ovo maltine que lançou, não para de aparecer no meu TikTok. Aí o pessoal diz que é fit, só que tipo assim, tem as mesmas calorias, chocolate, com açúcar, mesmo tudo. Só que tem mais proteína. Aí o pessoal falou que é fit. Não, então, assim, ó, quando eu comecei a não poder mais consumir açúcar, eu não como ovo maltine de jeito nenhum. Só respondendo pra você, só existia um chocolate que era sem açúcar. Ele era da marca Ovo Maltine, só que era ovo maltine tipo suíço. Só que como eu só tinha esse chocolate pra comer, hoje em dia eu não como mais, entendeu? Mas tipo assim, ele me salvou muito. Tipo assim, era o chocolate que eu tinha. Talvez ele seja dessa categoria que não tem açúcar, né, não? Mas vê se não tem essa coisa. Eu acho que não existe mais o tipo suíço. Eu tô falando de uma coisa de 1998.
Mas isso que você está falando pode. Hoje em dia até o chocolate é falso, cara. É verdade. Nem é chocolate de verdade. Tipo bis. Mas é o que eu tô falando pra vocês, pode. 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 Simples é pode. Se você pegar toda a legislação, é proibido, não vamos fazer, não vamos vender mais. Não, vai sim. Vai sim, pode. Isso pode ser feito, não é uma coisa errada. E aí tem as definições, tá? Os conceitos e as definições para tudo isso. É uma estratégia de divulgação de uma postura ambiental correta, só que ela é enganosa por parte das organizações, né? Fazer o quê? A gente não tem o que fazer. Um discurso enganoso a respeito da prática ambiental sem que haja um respaldo prático. Por quê? Porque, na verdade, ninguém quer saber. Às vezes a gente só quer ir lá e comer uma coisa, às vezes a gente só quer ir lá e usar uma coisa que a embalagem é muito mais legal, ecologicamente correta, a embalagem dele é melhor. Vai ter que ser um especialista na área. Ou eu vou ter que buscar sobre. E aí continua outras definições. Uma estratégia que cria uma ilusão para o consumidor, que ele está comprando algo ambientalmente correto. E aí os méritos ecológicos não existem. Não existem! Mas pode? Tem a página 2, pode sim. Depende, tem coisa que também é muito absurda e eles tiram do mercado, mas pode. Um efeito gerado pelo intuito de passar uma imagem efetivamente orientada como sustentável. Parece que é melhor, parece que é correto, como se fosse isso, né? E aí fica superestimando uma coisa que é real ou não, de fato, tá? E ainda tem o ato de enganar os consumidores e as práticas ambientais em relação ao produto ou ao serviço que ele oferece. Vocês já conversaram com alguém que fabrica alguma coisa? E alguém que vende essa coisa para você ver a diferença da fala de cada uma? A pessoa só fabrica, ela não vende. Ela vai te falar a verdade sobre aquilo. A pessoa que vende vai ter uma coisa que vai te fazer vender. A publicidade, a propaganda e o marketing na área das engenharias, elas ficam discutindo, né, sobre a relação da propriedade intelectual daquele produto. E aí a gente não sabe aonde que a gente se perde no meio desse caminho. Me perdi aqui, me perdi ali. Eu sempre me perco na onde está escrito fit. E o eco, a mesma coisa. Está escrito eco, eu já acho que é melhor. Vamos buscar coisas melhores? Sim, a todo momento. O pessoal da gente lá ler sobre, descobrir sobre, ser orientado sobre, descobrir como é que funciona para tal pessoa, para outra. Estão entendendo? Tem que ser pessoal. Só que a desinformação é que engana mais a gente. Você não tem informação, você não busca. Alguém falou que é bom. Você vai lá e faz igual. Estão entendendo? Alguém falou. E aí, filho? Aí danou-se. Aí vem as principais práticas e os exemplos de greenwashing. Publicidade enganosa, a desinformação, o rótulo do produto, o selo do produto e os destaques para o não uso ou substâncias proibidas por lei. Aonde isso veio, de fato, assim, teve que vir só quando envolveu um problema de saúde grande, grande mesmo, que vai ter a informação, como, por exemplo, o cigarro. Tá? É um produto que raramente tem o que fazer como destino final dele, né? Tipo, as bituquinhas, hoje em dia já tem, mas, né? Tem toda uma questão, no passado não tinha, que faz mal à saúde, que causa câncer, causa amputação, impotência sexual e um monte de outras coisas a mais. Tudo isso, aí sim, de fato, tem lá. Você pode comprar? Pode. Num lado está escrito tudo corretamente do que ele é? Tá. E no outro tem a parte negativa. E ainda assim a pessoa vai lá e usa. Vocês estão entendendo por que é difícil falar o português claro? Tá lá a foto. Vocês têm algum conhecido que sofreu caso de amputação? Tenho. Tem conhecido que tem efizema? Tem. Tem conhecido que teve câncer? Tem. E ainda assim, se ele pudesse voltar a fumar, todos fariam isso.
E é sobre isso, né? Esse termo que eu acho muito legal é o termo eco-friendly. Essa entra na parte da propaganda enganosa, né? Amigo do meio ambiente. Na desinformação, fica difícil. Porque como é que você orienta quem é mais velho, idoso, não tem muito acesso à informação, às vezes só vê a televisão? Às vezes ele viu uma propaganda maravilhosa, mas não sabe que aquele produto daqui a passou 2 semanas está fazendo mal. Se não passar na televisão de novo, ele não tem essa informação, ele não mexe no celular para estar inteirado sabendo, né? E o rótulo, já viram assim, o selo de aprovação da associação não sei o que de alguma coisa boa. Eles ainda assim aprovam e às vezes tem alguma coisa lá que está errada. Mesmo, tipo assim, se não vai matar, a gente aprova. Se comer pouquinho, se usar pouquinho, tem todas essas questões, tá? Esses selos de certificações. E aí, o destaque para o uso das substâncias que... Essa coisa da proibição por lei, que é o caso que a gente usa, mas ainda assim... Os produtos aerosóis. Por ser um produto aerosol, quando a gente usa, tem essa coisa de ir para a atmosfera e tem um buraco na camada de ozônio, cada vez maior pelo uso desses produtos. Só que ainda assim a gente escolhe comprar e usar. Não uso mais, tá, gente? Esses aí eu não uso mais não. Nem o spray de cabelo? Não. Eu peguei a gelatina e transformei num mousse. Tem um produto que você põe os líquidos, um produto não, uma embalagem de plástico, que você pega uma coisa que é tipo um creme de cabelo ou a gelatina de cabelo, mistura com água, quando você aperta, sai em forma de spray. E se você botar aqui no cabelo, que o cabelo que caiu ficou curtinho, ele fica em pé, né? E aí qual seria a melhor coisa? Vim com um produto aerosol. Não faço mais isso, uso a gelatina, mas isso foi uma coisa que eu consigo fazer. O cabeleireiro, ele já não pode fazer isso, ele é o profissional da área, ainda assim ele vai usar. E aí entra muitas questões, né? Parece que não tem jeito, mas tem, aos pouquinhos a gente vai mudando. Ninguém usa produto em spray, a não ser o desodorante aqui? Não? Inseticida conta? Conta, todo produto aerosol. Eles colocaram aqui alguns exemplos. O que é isso aqui? Essa aqui é a JBS. É só um artigo, só para mostrar para vocês que essa foi a primeira empresa que foi de fato processada por passar do limite nessa questão do greenwashing, tá? Ou seja, eles venderam uma coisa que de fato não era, né? De um jeitinho que não era. Eles pegaram e ofereceram um produto a fim de dizer que era uma coisa ambiental, tinha sustentabilidade, para poder reduzir os custos deles e aí vender cada vez mais. Aí eles foram os primeiros a serem processados. Mas tem outras também, aquelas ali, ó. A Vale, a JBS e a Baskin. Todos eles pregaram a sustentabilidade e não eram. Aí eles foram processados. Mas, uma coisa que eu não sei responder para vocês, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu já cheguei a perguntar a um advogado em relação a essas coisas dos crimes ambientais? Isso nem entra nessa categoria. E aí eu fico pensando, tipo assim, foi processada. Aí, tipo assim, vamos supor que eles perderam o processo, que a gente não sabe, o fim da história sempre, né? Ou não vai ser divulgado, não vem a público. O que acontece? Onde que fica... Pera aí rapidinho, que agora ele tá todo para apertar assim cada detalhe. O que acontece? Paga para onde? Vai para o quê? Isso aí, ó, como a empresa é grande, a gente não vai ter acesso, tá? Aí, por que que entra no caso do greenwashing e por que que tem que dar detalhes para vocês entenderem, né? Primeiro de tudo, diz que não contém ingredientes animais, mas às vezes sim. Diz que não é testado em animais, na verdade nos outros animais, mas na verdade
Outra coisa, até 50% de economia de água. Eu fiz questão de enviar a foto para vocês. Tem aquela foto de ontem? Eu mandei lá, tá tudo no drive e no zap de vocês, que a Samara botou. É amigo do meio ambiente. O que é amigo do meio ambiente? O que o produto faz, a embalagem faz para ser amigo do meio ambiente? O principal exemplo está ali, a caixinha de leite e do suco. É amigo? Mas a embalagem é maravilhosa, né? Por que eu sugeri ontem o filme Muito Além do Peso? Porque não mostra só não mostra a questão da embalagem, mas mostra a questão alimentar, e é onde o problema é muito maior. Quando você pega aquilo assim, ó, nos 30, 90% do néctar, da fruta, não sei o que, lá, não é isso na embalagem? Às vezes tem 2% de suco de fruta, 2 litros do negócio, 2 litros. Você pegar um limão e espremer, melhor. O suco de laranja perde toda a sua potencialidade depois que passa 15 minutos de espremido. É só para vocês terem uma noção. Então, se ainda tiver alguma vitamina, é porque ela foi adicionada. Aí ela é adicionada quimicamente. Fora a questão ambiental. A embalagem não serve para nada. Às vezes a gente não sabe como é que foi plantado, como que foi colhido, se foi reflorestado, se mantém aquele lugar daquele jeito, se continua, né, sendo a mesma árvore de laranja na próxima estação. A gente não sabe nada, quase nada. A gente vai se orientando, ganhando conhecimento aos poucos. E também tem assim, a questão da irrelevância. Para que você troca de garrafa se a anterior também era garrafa? Vocês estão entendendo? Toda a problemática, toda ela. Como que existe a possibilidade de evitar? Primeiro de tudo, informação, né? Se houver essa possibilidade, e tem certificações sérias, tem órgãos específicos para poder controlar tudo isso. Prestar atenção nos relatórios ambientais e ainda assim tem a governança ambiental. Mas ainda assim tem outros exemplos. A parte dos 50% menos plástico. Os produtos que eu compro, a grande maioria são desse jeito, de limpeza. Eu compro uma vez a embalagem, depois vou comprar no refil. E o shampoo e condicionador, o único que estão nessa categoria, se eu não me engano, é a Natura. Tô enganada? Eu acho que aquelas lojas de perfumes de shopping, não sei se é L'Occitane, eu acho que também os hidratantes dessas marcas de shopping também tem essa questão, tá? De você comprar a embalagem uma única vez e depois você comprar só o refil. A comida não, mas o produto de limpeza já tá assim, a maioria deles. O produto com descarte seletivo também é lorota, tá, gente? Tem algumas embalagens que diz que vai ser reciclável e não é, tá? E outra coisa, menor consumo de energia. Muitas das vezes passa longe disso, muitas das vezes. Como é que resolve tudo isso, professora? Só com informação. Somente desse jeito. O que você precisa saber sobre tudo isso, né? Existe a GRI, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve e promove relatórios de sustentabilidade. E aí esses padrões, essa coisa que eles vão padronizando, vai ajudando a empresa a poder medir, divulgar e gerenciar o impacto do produto que eles vendem no ambiente, assim como as questões que a gente viu ontem, né? Então tem um controle de tudo isso internacional. E o objetivo disso é oferecer infraestrutura, né? A comunicação transparente e eficaz de fato do produto lá que você vai produzir, que a empresa vai produzir, que você vai comprar. E qual a vantagem disso? Comprometer de fato as práticas que são sustentáveis, fortalecer o relacionamento, né?
do produto e de quem vai comprar, da empresa lá, transparência, credibilidade e tentar melhorar a gestão interna em relação à fabricação. Como que a gente evita tudo isso? Tem essa sigla aqui, ó, FSC. Essa aqui, de fato, mostra se a empresa, né, de fato, trabalha com reflorestamento. Ela veio com o objetivo de diminuir o desmatamento. Vocês já viram essa sigla em alguns produtos? Tá? Aí tem lá o IPEL. Ele estende a certificação para os produtos. Esses aí são os produtos que têm esse selo, tá? Esse é da internet, a fonte. Papel, guardanapo. Porque se eles não fizerem isso, acho que a empresa nem continua funcionando. Essas que produz esses produtos. Não tem como, acho que a briga é muito grande. Como que você evita... Como que evita tudo isso? Como que funciona o processo de certificação? Tem toda uma estratégia. Tem a governança, tem os trabalhadores, tem os clientes, tem a comunidade, tem o meio ambiente. Tudo isso relacionado aí, né? Uma empresa B é uma empresa que busca equilibrar o lucro e o impacto no meio ambiente. Isso aí foi o caso que a gente estava vendo ontem da Nestlé, né? Eles não ainda conseguiram, de fato, dar um jeitinho na cápsula. Mas todo o processo até produzir ela, eles melhoraram muito. E a mesma coisa a Toyota, fabricar carros que são ambientalmente adequados. Então eles vão dando um jeito, tá? Para fazer de fato funcionar. Já viu marcas divulgando opções verdes que parecem exageradas? Quando uma empresa diz 100% natural, você acredita ou desconfia? Você já comprou algum produto porque achou que era ecológico e depois se arrependeu? São algumas perguntas. Vamos falar de mais termos ambientais, além do greenwashing. Esse daqui se chama Carbon Footprint, ou simplesmente a pegada de carbono. O que ela faz? Ela tenta mensurar, simplesmente, os impactos das atividades humanas no meio ambiente. Elas vão considerando a quantidade de gases do efeito estufa emitidos pela pessoa. Alguém fiscaliza isso? De fato, sim? Não, só vai tentando mensurar, tá? Ter uma ideia. O conceito é usado para tentar medir os danos causados por pessoas, né? Empresas e sociedades, para poder conseguir fazer o quê? Balancear e equilibrar? Exatamente. Por quê? Senão tudo vira uma bagunça, né? E o objetivo disso é que com o passar dos anos a gente consiga ter o que a gente chama de net zero, que é zero mesmo de emissões de carbono. Vai ser possível? Não, porque tudo que é movido a combustão, botou fogo, vai liberar CO2. Não 100%, não é chamar de zero, né? Mas eu acho que esse termo, acho que não tem um melhor não, né? Esse é o objetivo. Vai ser possível? Vamos avaliar, né? Aí vamos lá. Como que eles vão tentar fazer isso? Avaliando isso aqui, ó. O consumo de combustível, de energia elétrica, a plantação de mudas, né? Isso aí, e a aquisição de créditos de carbono. O objetivo de tudo isso é exatamente equilibrar esses GEs, os gases do efeito estufa. Por quê? Quanto mais a gente libera, mais a gente intensifica ele. A palavra mais adequada para piora, mais a gente piora. Não, mas a gente intensifica, tá? Bota aí no teu dicionário. E o objetivo é, qual é a palavra? Mitigar. É isso aí. Caraca, vocês estão ficando tops. Vocês já são, né? Para poder parar de contribuir o tempo inteiro para essa coisa dos impactos ambientais. Mas só que isso é pessoal, é cada um aos poucos fazendo o seu. E aí, ao mesmo tempo, as empresas, a mesma coisa. E assim sucessivamente. A poluição, a senhora está falando de atmosfera, não dá para ver? Dá para ver, cara. Compara o céu de São Paulo no inverno com o céu do Rio de Janeiro. Lá já é obrigatório fazer o rodízio de carro. Não é a torta e a direito, não pode ser assim. Não dá. Ah, professora, mas lá dá para viver lá, ganha-se muito mais dinheiro, sim. Eu tenho uma amiga que
A gente sempre foi de Éden, depois de Belford Roxo. E aí ela foi morar lá e simplesmente a vida financeira dela saiu desse patamar para esse, assim, porque lá se ganha dinheiro, trabalhando. Mas é o tempo inteiro. Carro, Uber, ela falou que não tem como. Não tem, assim, perto da onde ela vive, tudo tem que ser. Aí ela falou que tem a questão do rodízio, vai explicando, né? E aí a atitude pessoal tem que contar também, mas é como eles vivem. É mais fácil de ganhar dinheiro se você não tiver vergonha de trabalhar em certas coisas. Trabalho é trabalho, trabalho de qualquer jeito, entendeu? Mas ela fala que o frio lá, problemas de doenças de pele e de respiratórias, ela já desenvolveu todas. Tem uma por causa da friagem que se chama rosácea, rinite, sinusite, todas elas, internação para fazer todas elas, por causa da qualidade do ar. Coisas importantes que vocês precisam saber. Peguem os telefones, não sei se eles são iguais, vou mostrar pelo meu, tá? Vamos lá. Aqui sempre vai ter a temperatura, certo? Quando você clica nela, não sei de iPhone, não sei de Xiaomi, meu celular é um Samsung, vai estar dizendo aqui que hoje a máxima nesse lugar que eu tô, não é lá na capital, é aqui, é de 24 graus. Em que horas vai ser isso, professora? Mais ou menos entre 1 e 3 da tarde. Que o dia vai ficar nublado, não tem nenhum solzinho aqui, tá vendo, ó? Não tem nenhum solzinho e que a mínima é 17. Que horas que vai dar 17? Provavelmente lá na madruga. Aí não é bem hoje, né? Já foi-se, então. Vai ser amanhã. Aí você sobe. Sobe. Aí tá vendo aqui, moderada. IQAR. Isso é a qualidade do ar. Tá boa? Tá verde? Tá moderada. Tem dia que tá péssima. E você nem tá sabendo. Por quê? Porque você não olha. E a senhora olha? Eu olho por causa dos meus looks. Para saber o tanto de frio que eu vou passar, eu sempre olho isso todo dia. Aí eu sempre olho a qualidade do ar. O que quer dizer que tá péssima? Além dessa coisa dos poluentes, também tem a quantidade de água no ar, que é a umidade relativa do ar, tá? E aí aqui diz que tá 68% mais alta do que ontem. Para você evitar sangramentos do nariz, doenças respiratórias, as pessoas compram aquele negócio que faz a fumacinha assim, ó. Como é o nome que eu esqueci agora? Umidificador de ar. Obrigada, o umidificador de ar. E aí você coloca a água lá dentro e coloca no seu quarto quando você vai dormir. Você vai melhorar muito a sua condição respiratória, porque não tem como a gente controlar todo o ar da atmosfera. Mas aqui a pegada de carbono vem com esse objetivo, de que cada um faça o quê? Faça o quê? A sua boa prática. Ponto, é isso. E aí, gente, tem uma compensação. O que é essa compensação? São algumas ações que visam remover o carbono da atmosfera direta ou indiretamente. E aí, a primeira que foi pensada e vista, vamos voltar lá, lembra da criação da linha do tempo, que a gente sempre faz? Teve um evento em 1990 que chamaram de Protocolo de Kyoto. Essa foi uma ferramenta que foi política pública e o objetivo foi tentar garantir um equilíbrio ambiental justamente nessa área. Por quê? Porque é fácil de controlar isso? Dá para fazer chover? Dá? Não, a gente não consegue. Não tem como, a gente não consegue. O que melhora a qualidade do ar? Chover e ventar. Dá para fazer chover e ventar? Não. Aí, esse tem O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. É um filme. Se você não viu, você vai ver. Vai perder o seu tempo e vai ver. Assim como vocês vão ver os vídeos e essas coisas todas que eu sugiro. O que acontece nesse filme? Existe um super prefeitão que quer que a pessoa polua tudo. Por quê? Porque ele vende... Quando você vê o filme sem entender o contexto, você pensa que ele vende água. Porque a garrafa é igual a de água. Aquele garrafão de 20 litros. Não tem aquele azul? Agora já tem rosa e outras cores. Mas é ar. Ele vende ar engarrafado. E para você ficar bem na sua casa, você tem que comprar o ar. Aí ele tranca todo mundo numa cidade que tem uma poluição, pega ar em outros lugares, um ar melhor, e vende. E aí as árvores, elas são todas do mesmo formato.
Mais ou menos assim, tá? Eles chamam de trúfulas. E aí o objetivo do filme é um garoto, tipo assim, 16 anos, apaixonado por uma menina de 21. Um pouquinho mais velha que ele, ou menos que isso a idade. O que ele encontra? Só que ela é artista. Então ela desenha as árvores lá de trúfulas, que são as árvores verdadeiras, lá na parede, assim, de onde ela mora. E aí ele quer uma semente de verdade para que seja plantada, porque as árvores lá são assim, ó. Aí tem lâmpada. Lâmpada aqui, lâmpada aqui. É de mentira. De mentira, não existe árvore lá. Aí o objetivo dele é comprar uma semente para que se tenha uma árvore de trúfula. E aí ele fica o tempo inteiro, só que aí conta todo o contexto do Lorax, que foi uma pessoa que destruiu todo o meio ambiente. E aí, ao mesmo tempo, veio como se fosse o governo, né? Esse prefeito todo vendedor de ar, e tenta destruir tudo isso aqui. E aí tem umas músicas muito legais. O prefeito canta assim, eles cantam assim, vai viver para as árvores viverem. Aí o prefeito vem, vai morrer, vai murchar e apodrecer. É um filme muito legal. É um filme muito, muito, muito legal. É um desenho, tá? É um desenho. Vale muito a pena ver, muito mesmo. Dá para se ver ali. Tem a questão da publicidade, da propaganda, do marketing, porque fica fazendo a propaganda do ar engarrafado o tempo inteiro, entendeu? Compre o ar do fulaninho, que é o tal do prefeitão lá. E o que é mais difícil? Ele achar a terra, porque é tudo concretado. Então ele tem que quebrar ainda o chão para poder plantar a semente e molhar. E a briga do prefeito é isso não acontecer de jeito nenhum, porque ele quer o quê? Grana, din-din, bufunfa. Vai bem além. Aí temos a ESG, que é ambiental, social e governança, para poder a gente conseguir de fato chegar onde se deve chegar. Na parte ambiental, preservação dos recursos naturais, promoção da eficiência energética, redução dos gases do efeito estufa, a gestão melhor dos resíduos, menor emissão de poluentes, planejamento, responsabilidade e oportunidades ambientais. Se vocês observarem, vocês estudaram isso aqui nos mínimos detalhes e vão estudar ainda mais. Ou seja, a ESG vai estar aqui o tempo inteiro. Algumas coisas a gente consegue falar abertamente, outras a gente dá o nosso corte, né, para vocês entenderem melhor os contextos. A parte social são as relações de trabalho e remuneração, desenvolvimento de capital humano, a saúde e a segurança no trabalho. Ainda assim, a inclusão social e a diversidade, relações com a comunidade, a segurança e a qualidade dos serviços, isso tudo na vida e sociedade, hein? Não pode esquecer. Privacidade, proteção e responsabilidade ocupacional. Isso é muito importante, tá? Às vezes a gente envelhece ou a gente adoece e não fica mais como se fosse... Tem um termo adequado, calma aí. É inválido. Mas ainda assim, a gente tem o nosso valor e está vivo. E aí você precisa simplesmente trabalhar em uma outra área. E ainda o social tem que estar envolvido nisso, tá? E aí existe a aposentadoria para isso, mas ainda assim você tem como continuar sendo útil, né? Todos os seres vivos, todos, têm importância. Acho que o principal eu não falei. Não é a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Vocês já sabem disso? Sim. Quem são? Quem são os maiores produtores de oxigênio? O oceano. Qual é o ser vivo? Qual é o ser vivo? As algas, elas não são plantas. Elas estão na categoria de protista, mas também são seres vivos, tá? Quem não é ser vivo, professora? Os vírus, beleza? Para a biologia, eles não são considerados seres vivos. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a relação com essa matéria, porque eles são propagados no ar, beleza? Por isso que nos hospitais é bem gelado, para tentar diminuir isso. E, por último, a governança, né? O que eles precisam ser, os governantes? Éticos, né? Com a conduta aí
tem que fazer a gestão dos riscos de negócios, boas práticas e transparência, boas práticas de governança corporativa, independência, geração do valor e o combate à corrupção e à fraude. A gente consegue ver isso aí 100%? Consegue? Assim, estamos caminhando. Vamos falar que a gente tem fé, mais ou menos. Tá? Funciona o que precisa funcionar. 100% a gente ainda não vê, não. Em questão da sustentabilidade, né? Como isso funciona de fato? Os governos e as empresas e a sociedade civil, que somos nós, tá? Quando você escreve, passa a ser profissional na área, a gente sempre coloca o termo sociedade civil e científica, tá? Porque tem quem pesquisa e tem quem não pesquisa. Nós somos sociedade civil. Mas quando você for escrever, você já sabe que você é a parte científica da história, beleza? Eles entram juntos em prol da humanidade, para esses desafios todos funcionarem. E aí eles vão contribuir para o mercado sem deixar de contribuir para a sustentabilidade. E aí, aos poucos, essa ESG vem com essas questões sociais, ambientais e de governança no objetivo de fazer isso tudo continuar, sem parar. Só que aí eles se agrupam em quê? Se juntam como? Né? Peraí, vamos lá. Nesse triângulo, que são boas práticas para reduzir os custos e os impactos ambientais, aumentar o nível de serviços sociais e a governança que diminui os riscos. E aí, a gente vai entrar novamente naquela questão de ontem. Que são quem? Deixa eu ver se tem a foto aqui. Eu vou voltar, tá? As ODS. Mas aí é que tá me dando agonia e eu tô preferindo ir de trás para frente. Como que funciona? A ONU, que é uma organização internacional, é quem vai intermediar tudo isso nos países. E aí, o objetivo é o desenvolvimento. Não dá para parar. A gente precisa continuar progredindo. A psicóloga fala para mim que a vida é constante mudança e transformação. Não vai permanecer igual. Nada fica parado. Nada. Nenhuma fase dura para sempre. Só que quando a gente fala de questões ambientais, a gente precisa o tempo inteiro estar revendo conceitos. Eles se envolvem com uma média de 196 países e são 10 princípios de pacto global. Respeitar, assegurar, apoiar, eliminar, estimular, assumir, desenvolver e incentivar. Isso aí, cada um dentro do da sua questão. Os respeitos são em relação aos humanos, o respeito, né? Assegurar que não vai ter a violação dos direitos humanos, o apoio, ainda assim, tá ligado à mesma coisa a todas as outras pessoas, eliminar formas de trabalho escravo, trabalho forçado ou compulsório, né? Erradicar o trabalho infantil, a pobreza, a fome, as coisas que são assim, em extremo, onde a pessoa não consegue nem ter o mínimo para a sobrevivência ou para a qualidade de vida, mas a gente sabe que também existe, e não só no nosso país, como também em outros, né? Estimular a diminuição dessa coisa desses tipos de emprego, né? Assumir alguma prática que venha, de certa forma, prevenir e seja responsável com todos esses desafios ambientais que a gente vem falando a cada aula. E se desenvolver. Existe a possibilidade de melhorar? Como é que incentiva isso? E combater, ainda assim, toda a forma de extorsão e suborno. De certa forma, tudo que a gente cortou é falado, só que de uma forma mais, né? Aí, em relação às emissões de carbono,
de gás, ó, aqui, caso você não tenha pego ou não seja bom de química ou não lembre ou não tenha feito química na sua escola, é importante falar uma coisa. Olha só. Carbono é a letra C, tá? Oxigênio é a letra O. Só o C é carbono, só o O é o oxigênio. Se vai falar do gás oxigênio, é O2. Isso, pode escrever assim nas provas, ao invés de escrever gás oxigênio, bota O2? Qualquer de ambiente pode, tá? Na sua prova daí de onde você vai fazer, depende. E o CO2 é o gás carbônico. O metano é o CH4, é o gás metano. Mas só o C é o carbono e o H sozinho é o hidrogênio. É a combinação deles. O gás carbônico é a combinação do carbono e do oxigênio, tá? São coisas que vocês precisam saber aí na cachola de vocês, para a área ambiental. Óbvio que existem muitos mais. Aqui eles foram avaliando as emissões de carbono. Não parece não, mas isso é um gráfico, mas ele não está descendo. Estão vendo um declínio em algum lugar? Por isso que lá na COP21, né, teve o protocolo aqui, ó, de Kyoto, para tentar falar mais, a gente pensar mais sobre isso. Aí vamos lá. Em 72 foi o Estocolmo, teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Aí em 79 foi em Genebra, foi sobre o clima. Em 92, que foi a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, foi sobre a mudança sobre o clima. 97, Kyoto, foi uma convenção, tudo isso, tudo em relacionado a essa questão do clima. E aí, em outro momento, nessas linhas do tempo de eventos ambientais, também houve a discussão sobre os agrotóxicos, mas não se fala mais de outro... tipo assim, em nenhum desses eventos deixou de falar da questão atmosférica. Por quê? Porque a gente não consegue controlar de forma tão efetiva, assim como a gestão de resíduos, com a criação do aterro, a transformação dos gases, a poluição, a contaminação. Em relação ao ar, não tem. A gente não tem como, de fato, assim, fazer muita coisa. As cidades que são cidades maiores, rodízio de carro, e aí tem outras questões e cada vez mais a gente usa ar-condicionado, né? Todo lugar tem, não dá mais para viver. Vou dar um exemplo assim, ó. Quem dá aula numa escola grande, você não tem como dar aula no verão. Todo mundo passa mal. De verdade. De verdade. Vocês estudam numa escola sem ar? Já estudaram? Não tem como, gente. Não tem como. Assim como até o trabalho que o pessoal que trabalha na rua não consegue. Que é camelô, não consegue. Não dá. Aí, continuando, nos outros eventos, todas elas... E aí, a Agenda 2030, com o passar dos anos, ainda vai ter, e vai ser não no Rio, está dizendo ali que vai ser no Pará, em Belém do Pará. E aí, são 169 metas, 197 países envolvidos, e todas relacionadas ao desenvolvimento sustentável com a criação dessas ODS que a gente falou ontem, os mínimos detalhes de cada uma. Para quê? Para que a gente avance. Se a vida é constante mudança e transformação, não tem como isso acontecer sem a gente equilibrar essas questões, não só nas questões pessoais, mas as questões do local que a gente vive, do país que a gente vive, do estado que a gente vive. Só que os outros lugares também estão envolvidos, porque todo mundo usa carro, todo mundo usa, né, outros transportes. Aí que eu contei a historinha lá da competição, que o moço falou que queria que funcionasse, né? Precisa ter mais obras. Para que todos possam usar um transporte público de qualidade. Aí sim todo mundo deixa de comprar o carro. Ah, não é só o preço do carro abaixar. Isso não funciona. São cada atitude pessoal. Tipo, eu poderia vir de trem. É viável vir de trem?
se às vezes eu vou ter que sair de casa às 5 da manhã para estar num lugar que é às 8, porque eu não sei que horas o trem vai passar, se ele vai passar, se não vai passar, a gente vai contar sempre com atraso. Ah, é a vida, só se atrasou um dia, não tem problema, mas tipo assim, se não funcionar direito não adianta. Aí a pessoa vai lá e usa o carro. Isso é só uma questão, só um exemplo que eu estou citando. E aí a gente já falou de um por um ontem. E aí tem aqui os objetivos do milênio. Isso aqui é dos anos 2000, tá? Para vocês verem como que era e como que está agora. Ou seja, como que outras questões estão sendo pensadas. Acabar com a fome e a miséria, a educação básica de qualidade, igualdade entre o sexo e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Isso aqui evoluiu significativamente, principalmente com as medicações que tem agora, né? Já tem medicação para evitar o antes e o pós, né? Das relações sexuais sem proteção. Já tem medicação para isso, muita gente tem usado. A qualidade e o respeito do meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Compara isso a isso aqui. Não é que a gente está evoluindo somente, a gente está conseguindo pensar de fato a longo prazo. Quando vocês olham isso daqui, vocês veem mais o ambiente ou mais as pessoas? As pessoas, né? Mas quando a gente vem e volta, você vê cada detalhe do ambiente sendo pensado. Quando a gente volta no que é hoje, nas ODS de hoje em dia, não tem só as pessoas aqui, tem um todo envolvido, então tem uma preocupação maior. Acabando? Tá acabando, deixa eu ver a hora. 10h30. Aí, tenho que parar. Mas só faltam para as ODS aí, em relação às metas da Agenda 2030, vai ser em 2030 lá, né? Lá em Belém do Pará, é avaliar qual foi o desempenho de todas essas ODS, qual foi o impacto e se a gente de fato conseguiu ser sustentável, como que a gente vai continuar fazendo para ser. Eu acredito que vamos caminhar bem, né? Eu tenho essa fé. Aí vamos lá. O que nós temos hoje? Temos uma proposta de atividade. Eu queria dividir em 3 grupos ou em 2. Acho que 3 fica melhor, para não ficar tudo um rabiscado. Eu queria que vocês criassem em 1 ou 2 folhas isso aqui. O que você vai fazer? Vamos fingir que você faz parte de uma comissão de sustentabilidade e você decidiu transformar alguns bairros daqui dessa cidade, Paracambi, em um modelo de referência de responsabilidade ambiental, de bem-estar social, coletivo. Aí você vai alinhar isso à ESG e vai alinhar isso às ODS. E aí o desafio é escolher 5 ações prioritárias para implementar e considerar alguns critérios. Quais são eles? A sustentabilidade, o bem-estar, a redução do impacto ambiental, a viabilidade econômica e o potencial de inovação. O que você acha, o que vocês acham que vocês podem propor? A gente vai colocar numa folha. Eu queria que fosse na forma de mapa mental, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou dar um exemplo. Ah, tá. Vamos supor que o trem vai ter mais intervalos e os ônibus também, né? Vai rodar mais trem e mais ônibus. Vocês falaram que o intervalo do ônibus é muito grande, né? E aí, o que mais daria para fazer? Ah, tá. Que a bicicleta fosse mais acessível a todos, mas que também tivesse uma outra forma de transporte, como, por exemplo, os carrinhos elétricos. Eu não sei como é que é a emissão de poluentes deles. Para transportar... Como aqui vocês andam devagarinho, por essa coisa do respeito no trânsito, pelo menos parece, para transportar 3 pessoas, pelo menos parece. Gente, aqui, vocês botam a bicicleta de vocês aí. Isso não existe onde eu moro, não. Se bobear, nem existe andar de bicicleta, para tu não ficar sem ela. Vou ser realista, né? E aí eu tenho que propor alguma coisa, tá? Que dê para melhorar aqui. Não tem nada aqui que funcione já legal. Tipo assim,
Não tem nada... O que funciona aqui não funciona em outro lugar a 50 minutos de distância daqui. Aqui está muito evoluído. Se todas as cidades conseguissem, de fato, funcionar como aqui, já estaria bem melhor. A maioria das pessoas se locomovem de bicicleta. Ah, professora, mas é porque não tem estrutura. Pô, mas será que tem que estruturar mesmo para todo mundo sair de carro, para todo mundo, né? Não dá para ir de bicicleta, às vezes é tão... Por causa da segurança, a gente não tem como. Mas vocês podem pensar o que quiser, até na criação de um produto. A gente vai comprar, vai vender tal produto que vai resolver esse problema. Tá? É para inventar. Agora vocês estão com superpoderes. E aí, quais são as regras? Escolher 5 ações sustentáveis que vocês acham que vai funcionar. O tempo para discutir aí até o final da aula. Eu gostaria que fosse, ao invés de ser um monte de texto, desenhos. Tipo um mapa mental, tá? Eu não tenho isso, mas eu volto aqui nas ODS para vocês irem se baseando nisso. É que a professora que fez os slides, ela disse que distribui os cards das ODS para vocês olharem, um por um. Mas eu vou colocar aqui parado nesse slide e volto no outro o tempo inteiro, se vocês precisarem. Quais são os critérios de escolha aí dessa coisa que vocês vão pensar? O impacto ambiental tem que ser positivo, tem que pensar no bem-estar de todos os ocupantes desse lugar, tem que ter, trazer o que para a cidade? E inovação, tá? Vou dar um exemplo, que eu acho que traz dinheiro, mas tem que pensar na questão ambiental. Pense em Miguel Pereira. Miguel Pereira está virando a cópia do que é Gramado. Né? As atividades comerciais que tem Gramado está vindo para Miguel Pereira. A parte do Natal ainda não tem, mas já tem a Rua Torta, já tem a Terra dos Dinos, a Rua Coberta, eu não sei se lá tem a Rua Coberta, mas tipo assim, tem lugares onde a pessoa vai lá e gasta seu dinheiro, ou seja, a prefeitura deve estar lucrando muito mais, porque só o estacionamento para o Parque dos Dinos é R$30 para carro, para van e ônibus é 100. Para outros meios de transporte é outro valor. Vocês estão entendendo? Só no estacionamento, que é da rua, que fica para a prefeitura, já é um valor. Estão entendendo? Aí, tipo assim, vai todo mundo só olhar a Rua Torta. Ao redor da Rua Torta é só restaurante. Tudo isso a prefeitura vai lucrando. Pode pensar só nisso? Não, porque vai trazer um monte de carro para a cidade. Então, não dá só para pensar em virar um lugar só turístico. Entenderam? E, por último, se vocês puderem apresentar aqui na frente, a gente um responsável, a gente apresentou isso, isso e isso. O que vai funcionar melhor? O que a gente acha que dá, o que não dá? O que você já viu em outro lugar que é muito eficiente? Estão entendendo? Aí tem umas perguntas para vocês refletirem. Quais ações foram mais escolhidas? Alguma escolha surpreendeu? Isso comparando um com o outro. O que mais impacta? O custo ou, de fato, o impacto ambiental? Ou a inovação ou o bem-estar? O que vocês vão botar aí e avaliar? Eu quero falar uma coisa que eu aprendi, eu escutei na rede social. Eu não sabia que existia, para vocês entenderem como não é igual nos outros países. Vou dar um exemplo do celular. Lembra da época da pandemia? Teve uma moça estava explicando que lá na Austrália apareceu um médico que viajou, quando ele voltou ele estava com Covid, ponto. Não tem as pessoas que cruzaram com ele no aeroporto até ele ir para o hospital? Todas as pessoas que passaram pelo mesmo horário, segundo a localização delas, aeroporto até o hospital, onde esse médico passou e a casa dele, o celular delas recebeu uma notificação na qual elas tinham que ir até o hospital fazer o teste do Covid. Gente, é que eles não controlam nem o nosso Pix ainda. Não que tenha que fazer isso, não estou falando nada, tá? Mas vocês estão entendendo? Como é o controle do governo em outros lugares? Não estou dizendo que lá é melhor que aqui, mas eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Todos foram convidados a ir fazer o teste do Covid. E tipo assim, se não fosse, tinha alguma consequência, eu não me lembro qual era. Não sei se era o telefone não funcionar ou alguma coisa desse tipo. Tinha alguma consequência. É igual quando a gente recebeu um alerta de terremoto aqui no Brasil, que estavam testando a defesa civil. Ah, sim. Mas quem mora em comunidade também recebe alerta de desabamento, deslizamento.
Mas no caso foi pra fazer, mas tipo assim, é um controle muito grande. Ninguém controla a nossa vida pelo celular, não, a não ser que a justiça peça. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Confira já.